Bom, gente, olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós iremos tratar a constituição dos materiais, né? O que é que isso vai, agregar aos nossos conhecimentos. Então, o que é que a gente vai buscar, aprender na aula de hoje? A gente vai aprender a debater os aspectos relacionados à constituição dos diferentes materiais e propor, um modelo simples que nos permita explicar a relação entre as propriedades e a constituição desses materiais. Então, o que é que isso vai trazer para a gente? A gente vai ter uma ferramenta que vai nos ajudar a entender, as propriedades dos sólidos, dos líquidos, dos gases. A gente vai abordar também os colóides, os aerosóis, plasma e outras maneiras, pelos quais, as partículas elas formam os diferentes materiais, certo? Então é isso que a gente vai abordar, inicialmente. A gente vai ver como, que se comportam os materiais e seus estados de agregação. A gente vai falar agora aqui um pouco, dos estados, físicos da matéria e as suas características. Então, nesse caso aqui, quais são, os estados físicos da matéria e como eles se comportam? Ao nosso redor, a matéria ela é encontrada fundamentalmente. Esses aqui são os estados fundamentais. A gente vai estudar mais na frente outros estados, que são intermediários. Mas os fundamentais são três. O físico, os três estados físicos, fundamentais, que seriam o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Então, toda a matéria ela é constituída de pequenas partículas, e o seu estado físico depende da maior ou menor, do maior ou menor espaço existente entre elas, ou seja, do maior ou menor, da maior ou menor agregação dessas partículas. Assim, os estados físicos também podem ser chamados de estados de agregação. Cada um, dos três estados de agregação, ele apresenta características próprias que os definem, como o volume, a densidade, a forma, mas que podem ser também alterados pela variação de temperatura ou pela pressão. Então, esses estados de agregação, eles são interconversíveis. Por quê? Porque eu posso alterar entre um e outro. Posso alterar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa. Como que eu faço essa transição? Aumentando ou diminuindo a sua temperatura ou a sua pressão. Independente disso, a gente vai ter, essa transição, entre os estados de agregação. Então, quando uma substância ela muda de estado, ou seja, quando ela sofre alguma alteração nas suas características, essas alterações são de nível macroscópico, ou seja, posso alterar o volume, a forma, você vai ver isso. Ou é uma mudança, uma alteração microscópica, que vai ser num arranjo, por exemplo, das partículas. O sólido, o arranjo é bem agregado, as partículas estão bem próximas umas das outras, o líquido elas já estão um pouco mais distantes, já ocorre um pouco de interação, e no gás não há interação nenhuma entre as partículas, elas estão bastante dispersas, bastante distantes umas das outras, então não há essa interação. Mas mesmo tendo essa mudança microscópica, o que acontece? Não há alteração na sua composição, certo? Por exemplo, quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, ela não muda a sua composição química. Por exemplo, o gelo. O gelo, quando ele derrete, ou seja, quando a água entra em fusão, ela passa do estado sólido para o líquido, ela deixou de ser água? Não, ela continua sendo água. A diferença é que vai ser o que? Mudou o seu estado de agregação. Quando ela passa do líquido para o gasoso, a mesma coisa acontece. Ela não deixou de ser água, só mudou o seu estado de agregação. As partículas elas estão mais dispersas, estão mais distantes umas das outras, e não há essa interação constante entre elas, que é o que a gente vai ver aqui, nessa tabelinha,
certo? Aqui fala, né, justamente as características de cada uma, né, cada um dos estados de agregação, sólido, líquido e do gasoso. Então, quais são as principais características do estado sólido? Ele tem a forma própria, certo? Então, o sólido ele vai ter a sua forma própria, ele vai ter um volume fixo, né, que não vai se alterar, ele vai ter uma dificuldade de sofrer compressão, né? Você, por exemplo, se você pegar uma pedra, né, se você colocar na sua mão e comprimir ela, a forma dele vai mudar? Dificilmente, não vai mudar. Não vai sofrer alteração no volume, né? Vai ter alteração na forma. E ele não se move espontaneamente. Ou seja, as partículas do sólido estão tão próximas que o máximo que elas conseguem fazer é vibrar umas nas outras, certo? Então não há essa liberdade entre as partículas, né? O líquido ele já tem essa liberdade, né? Então nesse caso aqui, ó, para os líquidos, né, ele adquire, ó, uma forma do recipiente que o contém. Se você pegar um líquido e colocar na garrafa, na jarra, ele vai, né, ter a forma daquele recipiente. O líquido também, ó, ele tem um volume fixo, né? Não altera seu volume dele, né? Por exemplo, se eu aumentar a pressão, não vou alterar o volume desse líquido. Ó, dificilmente ele sofre compressão, assim como o sólido, o líquido também não sofre compressão, né? É uma coisa muito difícil de acontecer. E ele pode escorrer, né? Ou seja, as partículas podem se espalhar, né, no ambiente, né? Não como um gás. Ó, já os gases, ó, eles têm a forma do recipiente que eu contenho. Por quê? Porque como as partículas estão bem dispersas, então elas tendem a ocupar todo o volume do recipiente que o contém, certo? Ó, as partículas se movem espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente, certo? Então, como as partículas estão livres, elas estão soltas, vão, né, em direções opostas, né, e vão em todas as direções, para ser mais específico, né, e elas não sofrem interação. E sofre compressão, né, e expansão facilmente, né? O exemplo que eu posso dar aqui é da seringa, o êmbolo. Se você pegar aquela seringazinha lá, a seringa, né, e tapar a saída de ar dela, vamos supor que a seringa está lá fechadinha, você puxa o êmbolo até o final dele, certo? Você tapa a saída de ar, você empurra o êmbolo. Por exemplo, se tivesse um sólido, tivesse areia, por exemplo, dentro da seringa, se você empurrasse o êmbolo, ele não conseguiria se mover, certo? Ou seja, ele não sofre compressão, ele não muda o seu volume, não muda a sua forma. Se tivesse água dentro da seringa, a mesma coisa aconteceria. Se você empurrasse o êmbolo, né? Ou seja, a água não sofreria compressão, né? O volume lá continuaria o mesmo. Agora, se tivesse ar dentro da seringa e você tapasse a saída, quando você empurrasse o êmbolo, né? Esse êmbolo ele iria se comprimindo, ou seja, o volume do ar dentro da seringa ia diminuindo e a partícula elas iam se comprimindo, certo? Tem situações em que essa compressão faz com que o ar, a partícula de água que está dentro do êmbolo, né, que está dentro da seringa, eles passem para o estado líquido, né, a liquefação do gás pela compressão do êmbolo, ou seja, eu aumentando a pressão dentro, né, da seringa, né, eu vou diminuindo o volume e há essa alteração no estado de agregação. Ou seja, as principais características de cada estado, né, elas já estão listadas aqui nessa tabelinha. Então, um conceitozinho, né, para cada um, que o estado sólido, ou seja, as partículas são organizadas. O único movimento é a de vibração. A atração entre elas é intensa, ou seja, o único movimento que um sólido pode fazer é vibrar. É como se tivesse várias pessoas, né, por exemplo, no metrô, né, tudo lá bem juntinho. O que é que elas podem fazer? Elas podem se locomover facilmente com liberdade? Não, né?
o que uma pessoa faz, ela interfere nas outras. Porque como elas estão coladas, o corpo uma da outra, então há bastante interação entre elas. Então o que é que elas podem fazer? Elas podem apenas se mover como se fosse uma vibração, né? Como se fosse um celular, certo? Então estão todas juntinhas, então o máximo que elas podem fazer é isso, né? Então a movimentação delas é só isso, pela vibração, né? Então há muita atração entre elas, já que uma está bem junta da outra. Já no estado líquido, ó, as partículas, né, elas têm uma menor organização, elas não são tão organizadas como nos sólidos, né? Então, ó, ela tem uma força de atração menos intensa. É como se as pessoas lá do metrô, né, vagasse o vagão, né, elas tivessem mais espaço. Então, elas andassem, por exemplo, de mão dadas agora. As pessoas dentro do metrô estão todas de mão dada. O metrô está parado, né? Só para ficar melhor, por exemplo. É como se as pessoas estivessem agora de mão dadas. Então, ó, há uma interação entre elas, mas é pouca. Por exemplo, o que acontece com uma pessoa, né, ela não passa diretamente para outra, só se ela quiser, né, no caso assim, né, ao contrário da quando elas estão juntinhas, coladas uma na outra. O que acontece, por exemplo, se uma pega um esbarrão, né, esse esbarrão passa para a outra, né, já que elas estão corpo a corpo, coladas no outro. Já que se elas estiver de mão dada, por exemplo, se uma pega um esbarrão, esse esbarrão, né, ele não passa diretamente para outra pessoa, só se for uma coisa, sabe, desproporcional. Então essa que é a força de atração menor, né? Ela tem uma menor força de atração, mas ainda assim uma interfere a outra, só que com menos intensidade, né? Então essa distância faz com que elas consigam se mover livremente, né? Enquanto no sólido não. E no estado gasoso, as partículas, né? Ela tem uma grande desorganização. É como se a pessoa soltasse a mão, né? Elas estão livres, então elas podem fazer o que elas bem entenderem, andar em direções opostas, enfim, fazer o que elas acharem melhor. Ou seja, as partículas elas estão livres, né? Ela tem uma desorganização, então andando em todas as direções. E praticamente, ó, elas não têm força nenhuma de atração, certo? Então elas não querem, né, como elas estão bem distantes, elas não interagem uma com a outra. Por exemplo, como se as pessoas estão tudo separadas, se uma sofre um esbarrão, esse esbarrão interfere em um terceiro? Não. Então é isso que o exemplo mais simples que eu posso dizer, né, entre essas é, interações entre as partículas nos seus estados de agregação, o sólido, líquido e o gasoso. Então, os gases têm grande liberdade de movimento, são desorganizados e as partículas não interagem umas com as outras. O líquido, ela se move, né? Tem uma grande movimentação, mas já há uma atração entre as partículas e outras, né? E elas ocupam também o espaço, né, do recipiente que os contém. Já os sólidos são organizados, né? Tem grande atração entre as partículas, já que estão bem próximas, né? E são bem organizadas e só sofrem vibrações entre as suas partículas, certo? Então, como, né, que ocorre essa transição entre uma partícula entre um estado de agregação e outro? Bom, então como que ocorre, né, essa mudança no estado de agregação, né, das substâncias? Então, o estado físico, né, ou o estado de agregação da matéria, ele pode ser alterado por variação de temperatura e pressão, sem alterar a composição da matéria. Então, como que vai ocorrer essa transição? Ela vai ocorrer, ó, com o aumento ou diminuição da temperatura. Então, tá aqui, ó, o calorzinho, né? Se eu diminuir essa temperatura, vai ocorrer uma alteração no seu estado de agregação. E se eu aumentar, vai ocorrer a mesma coisa, certo? Então, quais são os estados de transição? Bom, se eu passo do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, né, por exemplo, se eu aumentar a temperatura, esse sólido, né, o que é que vai acontecer? A sua temperatura aumentando,
as partículas do sólido vão começar a ter mais energia. Então, com esse aumento de energia, né, esse estado de agregação ele começa a se romper, certo? Então, quando esse estado se rompe, né, isso é chamado de fusão. Então, quando passa do estado sólido para o líquido, né, isso é chamado de fusão. Então, esse material está se fundindo, né, ou seja, está passando do estado sólido para o líquido com o aumento da temperatura, certo? Então, quando ele atinge o estado líquido, o que é que acontece? Né? Se eu continuar aumentando essa temperatura, né, a agregação, né, entre as partículas, né, a energia, ela vai continuar aumentando. Então, quanto maior for a energia, maior vai ser o grau de dispersão. Ou seja, esse líquido, né, os partículas vão se romper novamente e vão passar para o estado gasoso ou vapor. Então, essa transição do estado líquido para o gasoso é chamado de vaporização, certo? Isso a temperatura ambiente, digamos assim. Porque se eu pegar esse líquido e submeter ele a uma fonte de aquecimento, por exemplo, como o fogo, se eu pegar a água, né? Eu estou botando aqui o exemplo aqui como a água, certo? O gelo. Se eu pegar o gelo, colocar ele no sol, né, não tirar da geladeira e colocar no sol, o que é que vai acontecer? É a temperatura ambiente. Então o gelo vai absorver a energia, né, e vai passar do estado sólido para o estado líquido. Né? Então como que eu passo do estado líquido para o gasoso? Continua lá. Se eu deixar essa mesma água lá do gelo no recipiente no sol, com o passar do tempo, aquela água ela vai desaparecer, né? Ou seja, ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Então, isso ali é chamado de vaporização, né? É o que acontece com a roupa, né? Quando a gente coloca no lava-roupa, coloca no varal, né? Então, ali a água ela se evapora, né? Então, é um estado de vaporização, que é um processo que é espontâneo, digamos assim, é um processo lento, né? Normal. Se eu quiser que esse processo ele acelere, eu posso fazer isso? Posso, né? Eu posso colocar essa água para ebulir, né? Que é a temperatura de ebulição, ou seja, ela vai estar na fonte de aquecimento. Então, essa água ela vai passar, vai ter essa transição do líquido para o gasoso de maneira mais rápida. Né? Então, é o processo de ebulição, é quando a água ela entra no processo de fervura, certo? Então, o processo mais rápido é a ebulição. E tem mais outro, que é mais rápido ainda, que é a calefação. Por exemplo, quando você está fazendo comida, está fritando lá seu ovo, né? Fez lá ele bonitinho, tal. A frigideira, quando você tira ela, não está quente. E se você coloca ela na pia e abre a torneira, o que acontece? Aquela, né, dispersão de gás, né, de vapor. Ou seja, ali é a transição do estado líquido para o vapor de maneira rápida, espontaneamente, sabe? E intensa. Então, essa é a chamada calefação. É um processo de transição mais rápido. Então, com o aumento de temperatura há essa transição, ou seja, a fusão e a vaporização, e com a diminuição da temperatura há o processo inverso. Por exemplo, se eu estou no estado gasoso e quero passar para o estado líquido, eu faço o quê? Eu diminuo a temperatura, ou seja, a liberação de calor. Se está liberando calor, está diminuindo a temperatura. Se a absorção de calor está aumentando essa temperatura, certo? Então, quando a liberação de calor, ou seja, quando eu diminuo essa temperatura, há o processo inverso, ou seja, estou no estado gasoso, eu vou passar para o estado líquido, certo? Então, aqui com um exemplozinho é a chuva, né? Tá lá as nuvens, né? Tá tudo no estado gasoso, mas tem as partículas de água lá dispersas, certo? Então essas partículas, né, com a diminuição da temperatura, elas passam do estado gasoso para o estado líquido. Então há essa transição do gasoso para o líquido a partir da calefação ou condensação, certo? É a mesma coisa que acontece quando você tira, por exemplo, uma garrafa de água da geladeira.
né, e você deixar ela fora, o que acontece? Logo fica cheio de gotinhas de água, né, por fora ao redor da recipiente, né? Então o que isso acontece? É que como a garrafa está fria, as partículas de água que estão dispersas no ar, ao entrar em contato com essa superfície fria, elas passam do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então essa é a condensação. E se eu continuar diminuindo ainda essa temperatura, eu vou passar do estado líquido para o estado sólido. Isso aqui é chamado de solidificação, certo? Então, a transição entre os estados de agregação aumentando a temperatura, ou seja, absorvendo calor, e a alteração do estado de agregação diminuindo essa temperatura, ou seja, liberando calor. A gente vai ver agora, né, graficamente, como que essas transformações ocorrem, né, tendo uma variação entre uma substância pura e uma mistura. Bom, isso aqui, ó, né, é um diagrama de mudança de estado, né? Tem dois exemplos aqui. Um exemplo com a substância pura e outro com uma mistura. Essa substância pura aqui, ó, está dando como exemplo a água, né? A água no estado sólido, ou seja, o gelo. E uma mistura entre água e açúcar, né? Uma mistura com água e açúcar, certo? E como que cada uma como que essa transformação ocorre, né? Como que a gente vai ver a transição entre um estágio de agregação e outro graficamente. Bom, inicialmente, ó, a gente vai ver esse gráficozinho aqui da frente, né? Que é justamente a água pura, porque é uma substância pura, certo? Então observe, ó, que aqui a variação de tempo. Aí aqui eu tenho a temperatura de fusão, ou seja, quando ela passa do estado sólido para o líquido. E eu tenho também aqui ó, a minha temperatura de ebulição, quando ela passa do estado líquido para o vapor ou gás. Então o que acontece? Quando a água está no estado sólido, né, e ela é submetida a uma fonte de aquecimento, com o tempo, ó, esse sólido, né, ele vai aumentando a sua temperatura. Ó, aqui está no estado sólido, a temperatura aqui, ó, ela está aumentando, certo? Até que esse sólido ele deixe de existir, somente ele. Agora, ó, quando eu atingir a temperatura de fusão, o que é que vai acontecer? No meu sistema, eu vou ter uma parte sólida e a parte líquida, certo? Então, enquanto tiver sólido e líquido, essa temperatura, ó, ela vai se manter constante, ó. Observe aqui, ó, que ela não muda, certo? Então, um exemplo, vamos supor que eu tenho uma piscina congelada, certo? Uma piscina congelada. E essa piscina é submetida a uma fonte de aquecimento. Qual que é a temperatura de fusão aqui, ó? Ela é 0 graus Celsius, certo? Então, eu tenho lá uma piscina congelada e ela é submetida a uma fonte de aquecimento. Então, o que acontece? Esse gelo ele começa a derreter. Então, quando o gelo é submetido a uma fonte de aquecimento, ó, a temperatura dele vai aumentando, né? Até ele derreter, começar a derreter. Quando ele começa a derreter, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte sólida, que é o gelo, e eu vou ter a parte líquida, certo? Então o gelo está derretendo, vai ter essas duas características, né? A da transição, o sólido e o líquido. Essa temperatura qual é? É de 0 graus Celsius, certo? Então, ó, enquanto tiver gelo e água, essa temperatura não vai mudar, certo? Vamos supor que derreteu 100% do gelo. Tem só um cubinho de gelo lá dentro da piscina, né? E o restante é água. Vamos supor que a gente pega essa piscina, né, e coloque ela para derreter esse gelo na boca de um vulcão. O vulcão tá lá, a mais de 1000 graus Celsius, certo? Tá lá, a mais de 1000 graus Celsius, então tá aumentando a temperatura. Enquanto tiver gelo e água, vai estar lá a 0 graus Celsius. Eu posso estar lá na boca do vulcão, né? Essa piscina pode estar lá na boca do vulcão. Enquanto fora tá 1000 graus Celsius, na piscina vai estar 0 grau. Por quê? Porque eu vou ter gelo e água ainda. Enquanto tiver nessa transição dos dois, a temperatura se mantém constante.
até que todo o gelo derreta, certo? Aí sim, saiu do 0 graus Celsius, lá fora, ó, tá lá, 1000, né, na boca do vulcão. Aí, ó, quando tiver só o líquido, aí ele vai continuar aumentando a temperatura. Por quê? O líquido ele vai estar absorvendo energia, ele vai estar absorvendo calor. Para quê? Para que ocorra a transição para o estado de vapor, certo? Então, ó, tá lá a piscina na boca do vulcão. Ela vai aumentando a temperatura, aumentando, até ela começar a entrar no seu estado de ebulição, certo? Aí sim, ó, a água vai começar a ferver, vai começar a formar aquelas bolhas, certo? Então, enquanto o vulcão tá lá a 1000 graus Celsius, a piscina lá no cantinho lá dela vai estar, ó, a 100 graus Celsius, ou seja, é a temperatura de ebulição. Então, enquanto tiver água da piscina e vapor, essa temperatura que ela não vai mudar, certo? Ela vai continuar constante enquanto tiver água em ebulição. Depois que toda a água, né, evaporar e ficar só o gás, aí sim a temperatura volta a subir, aí sobe até, né, não tem como a gente definir. Ela vai absorvendo energia e vai aumentando a temperatura, né? Mas observe apenas isso, ó, que nas temperaturas de fusão e de ebulição, que é a temperatura de ebulição e de fusão para água, né, a temperatura, a pressão constante, né, também tem essa que a pressão também tem que ser constante, certo? Então, enquanto tiver pressão constante, para a água, a temperatura de fusão dela é constante e a temperatura de ebulição também é constante. Isso, claro, na pressão constante. Pronto. Por quê? Porque a água é uma substância pura. E para uma mistura, como que isso funciona? É do mesmo jeito? Não. Para a mistura, né, já ocorre uma pequena diferença. Por quê? Porque na mistura eu não vou ter essa constância, né, na transição. Por exemplo, se eu tenho aqui a mistura, ó, de água e açúcar, estão lá congelados, né, então quando ele passa, né, dessa transição, ó, só tem um sólido aqui. Quando ele passa a transição da temperatura de fusão, ó, note que tem aqui, ó, uma variação, ou seja, uma variação da temperatura de fusão. Ou seja, o tempo vai passando e ele vai continuar absorvendo energia. A temperatura ela vai continuar subindo, mesmo que mais lentamente do que a fusão normal, né? Quando ele está no estado sólido. Mas ó, não há essa constância, né, na temperatura de fusão. Quando ele estiver só no estado líquido, ó, a temperatura aumenta bem gradativamente, mas quando ela passa na transição, ó, do líquido para o vapor, ela diminui um pouco, mas continua aumentando até ficar tudo no vapor e assim, ó, a temperatura aumenta até onde der, certo? Então essa é a grande diferença entre uma substância pura e uma mistura, certo? Nas substâncias puras eu vou ter um estado de constância, né, na temperatura de fusão e de ebulição. Já nas misturas eu não vou ter essa constante, né, da temperatura. Há também, né, aquele estado que é intermediário, ou seja, ele tem uma constante, né, na temperatura no ponto de fusão, mas não tem essa constante na temperatura de ebulição. E também tem o inverso, né? Ele não tem essa constante na temperatura de fusão, mas tem essa constante na temperatura de ebulição, que são o quê? As misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Esses diagramas, né, de mudança de estado entre o sólido, uma substância pura e uma mistura, e das misturas eutéticas e as azeotrópicas, certo? No livro, né, essa explicação é bem detalhada, o livro é bem rico em informações, então a gente vai trabalhar bastante ele na próxima aula, certo? Então, espero ter passado o conteúdo de maneira satisfatória. Então a gente se vê na próxima aula. Até!